Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e nós estamos aqui hoje para falar sobre a Epístola de Matetes a Diogneto, tá? Hoje nós vamos estar falando aí sobre essa epístola aí, tá? Que é considerada também como a segunda de Clemente, né? Antes de nós iniciarmos aí, já gostaria de pedir a vocês, deixem o like, deixa um joinha aí para nos ajudar no engajamento, compartilha aí esse vídeo para outras pessoas e se inscreva no canal, pessoal. Vai aí rapidinho, se inscreve no canal, ativa o sininho para que você fique por dentro das novidades. E lembrando que sempre que você quiser este esboço ou qualquer um dos meus produtos, cursos, materiais, você pode entrar em contato comigo. Os meus contatos estão nas descrições dos vídeos e você pode estar adquirindo esses materiais, tá bom? Assim como eu fiz no primeiro vídeo, né, sobre a questão de Clemente, né, os escritos de Clemente de Roma, hoje nós vamos fazer a mesma coisa que eu vou estar explicando para vocês um pouco sobre essa epístola, tudo com referência, tá? Para que vocês pesquisem. Lembrando que é uma tradução de um material no qual eu possuo, sobre patrística. E nós vamos estar aí sublinhando algumas partes, vão estar em vermelho, para vocês verem aí de onde que vem algumas declarações, né? E tem algumas declarações que nem mesmo são consideradas aí bíblicas pelos pastores, porque vão contra aquilo que os pastores pregam para os seus membros. Mas vamos lá. O autor anônimo dessa epístola dá a si mesmo o título de Matetes, um discípulo dos apóstolos. E tudo que sabemos dele e nos serve como um fim útil. É a continuação da Epístola Clementina, né, por várias razões que os estudiosos desaprovam. Está cheio do espírito paulino e exala a mesma fragrância pura e primitiva que é característica de Clemente. Nenhuma teoria quanto à sua data conflita muito com o que adota é sustentada por boas autoridades. E como um exemplo dos persuasivos contra o gentilismo que os primeiros cristãos empregaram em suas relações com os amigos que aderiram ao paganismo, ilustra admiravelmente o temperamento prescrito por São Paulo, ou Paulo, né? As relações sociais peculiares de convertidos ao evangelho com os mais amáveis e sinceros de seus amigos pessoais neste período inicial. Então são os 3 pontos aí, ou seja, a questão que as características de Paulo na epístola, né? Nós temos aí uma teoria, não temos teorias que envolve essa questão para conflitar o escrito, né, com a associação ali com a epístola de Clemente, e o terceiro, que justamente está presente um gentilismo, ou seja, declarações em relação aos gentios, tá? Matetes era provavelmente um catecúmeno de Paulo ou um de seus associados do apóstolo, supondo que correspondesse fosse o autor de Marco Aurélio, né? Colocado exatamente aqui, ele preenche uma lacuna na série que toma o lugar do pseudo ou segunda epístola de Clemente, que agora é relegada ao seu devido lugar com as obras falsamente atribuídas a Clemente, tá? A epístola é uma joia de raio mais pura, embora sugerida algumas dificuldades de interpretação e exposição, é praticamente claro quanto ao argumento e à intenção. Matetes é talvez o primeiro dos apologistas, tá? Aí nós temos aqui a seguinte epístola interessante e eloquente, é anônima e não temos a menor ideia de seu autor. Por um período considerável após a sua publicação em 1592, presta atenção, pessoal, olha só para você ver. 1592, olha o tempo, nós estamos em 2022. Olha só para você ver. Então é muito tempo que se publicam aí essas obras teológicas, tá? Para você ver que aqui no Brasil muita coisa é ocultada das pessoas, ó, já vem de muito tempo, tá? Ou seja, ou não tem sim, o interesse de traduzir, não tem sim, o interesse de passar para frente esse conhecimento para as pessoas, para deixar as pessoas justamente na ignorância, né? Achando que aquilo que tem sido colocado dentro das igrejas é uma verdade absoluta. Mas vamos lá. Foi geralmente atribuída a um Justino Martí essa epístola, tá, de Matetes. Nos últimos tempos, Otto, que é um estudioso, o inseriu entre as obras desse escritor, mas Semich e outros afirmam que não pode ser do Justino Martí, né? Ao lidar com essa questão, dependemos inteiramente da evidência interna. Nenhuma declaração quanto à autoria da epístola nos chegou desde a antiguidade, e dificilmente se pode negar que todo o tom da epístola, bem como as passagens especiais que ela contém, apontam para algum outro escritor que não o Justino.
Assim, os críticos concordam agora, e a sua maioria que não é dele, e que deve ser atribuídos a alguém que viveu em uma data ainda anterior à história da igreja, tá? Vários argumentos internos foram apresentados a favor deste parecer, ou seja, da época da igreja, supondo que o capítulo 11, para ser genuíno, tem sido apoiado pelo fato de que o escritor ali se intitula Discípulo dos Apóstolos, né? Mas a grande suspeita é de que os dois capítulos finais sejam espúrios ou acrescentados. Então, ou seja, até nas obras que são consideradas como apócrifas hoje, já haviam acréscimos. Então, ou seja, já não era algo que fora do comum se acrescentar, né, textos que não faziam parte ali do cânon dos escritos ali, como está se colocando aqui, tá? Mesmo assim admitida como genuína, ou seja, essa parte espúria, a expressão citada evidentemente admite uma explicação diferente daquela que implica o conhecimento pessoal do escritor com os apóstolos. Pode, de fato, ser adotada por alguém até os dias atuais. Mais peso deve ser dado às passagens em que o escritor fala do cristianismo como ainda sendo uma coisa nova no mundo. Expressões neste sentido ocorrem em vários lugares e parece implicar que o autor viveu muito pouco, se é que viveu após a era apostólica. Certamente, não há nada na epístola que seja inconsistente com essa opinião e podemos, portanto, acreditar que nesta bela composição possuímos uma genuína produção de algum homem apostólico que viveu até o início do segundo século. Então aí as considerações preliminares, que há justamente essa dúvida, a autoria de Justino Marte, a autoria de alguns sucessores apostólicos ali. Os nomes de Clemente de Roma e de Apolo foram sugeridos como os do provável autor. Tais opiniões, no entanto, são puras fantasias que talvez seja impossível refutar, mas que se baseiam em nada mais do que conjecturas. Nenhuma única palavra pode ser dita sobre a pessoa chamada Diognetos, a quem a carta é endereçada. Devemos nos contentar e deixar ambos os pontos em uma obscuridade sem esperança e simplesmente aceitar a epístola como escrita por um cristão sincero e inteligente, a um sincero inquiridor entre os gentios perto do fim da era apostólica, tá? É lamentável que o texto seja muitas vezes tão duvidoso. Apenas 3 manuscritos da epístola, todos provavelmente exibindo o mesmo texto original, são conhecidos, e em não poucas passagens as leituras são, em consequência, muito defeituosas e obscuras. Mas apesar dessa desvantagem e da dificuldade de representar toda a força e elegância do original, essa epístola, como agora apresentada no leitor em inglês, né, no caso, que foi onde foi feita essa questão lá, foi ser publicada em inglês, eu estou traduzindo para o português aqui, dificilmente deixará de despertar seu mais profundo interesse e admiração. Interessantes especulações sobre essa preciosa obra podem ser vistas em Hipólito de Bensen, tá? E aí tem a referência bibliográfica para vocês pesquisarem aqui, tá? Sempre eu trago as referências para vocês verem aonde está sendo tirado essa informação. Os eruditos não parecem convencidos por este autor, mas adotei a sugestão aqui de Diogneto, que é o tutor de Marco Aurélio, tá? Aí tem aqui Epístola de Matetes a Diogneto. Olha o que vai dizer aqui no capítulo 1. Visto que te vejo, excelentíssimo Diogneto, extremamente desejoso de aprender o modo de adorar a Deus predominante entre os cristãos, indagando com muito cuidado e serenidade a respeito deles, em que Deus eles confiam e que forma de religião eles observam, assim como todos olharam para o próprio mundo e desprezaram a morte, enquanto eles não consideram aqueles deuses que são considerados pelos gregos, nem se apegam à superstição dos judeus, e qual é a afeição que eles nutrem entre si e por que, enfim, novo tipo de prática de piedade só agora entrou no mundo. Então, ou seja, é um questionamento do próprio aqui Matetes, né, para Diogneto, que os cristãos, ou seja, as práticas dos cristãos começaram a entrar no mundo somente a partir daquele momento. Por que não entrou antes? Né? Se realmente a religião verdadeira, como muitas pessoas colocam, por que não entrou antes ali? Por que não? Então, muitas pessoas falam, mas era por causa de Jesus. Então, pois é, por que Jesus ele não veio antes, desde o início, como as pessoas gostam de colocar, e estabeleceu, ou seja, a religião verdadeira para que todas as pessoas crescem nele? Vocês já pararam para pensar sobre isso? Então, algumas indagaçõezinhas que tem aí. Aí vai fazer aqui, no caso, no capítulo 2, a vaidade dos ídolos, vai explicar um pouco sobre a questão dos ídolos, vai falar sobre os ídolos, né? Vamos pegar uma parte aqui, ó.
Não poderiam estes que agora são adorados por você novamente serem feitos por homens vasos semelhantes a outros? Então tem todo um questionamento aqui. Lembrando que se você quiser adquirir esse material traduzido, você pode entrar em contato comigo, tá? Esse material está aí disponível. Aí tem a superstição dos judeus. Olha o que fala assim, ó. Imagino que você esteja muito desejoso de ouvir algo sobre este ponto, que os cristãos não observam as mesmas formas de adoração divina que os judeus. Então, ponto. Por aí você já vê que há uma distinção de cristianismo e judaísmo. Muitas pessoas gostam de falar que o judaísmo, né, o cristianismo veio do judaísmo, só que são coisas totalmente distintas, tá? Porque senão os cristãos seguiriam a mesma ramificação ou a mesma linha de pensamento do judaísmo, só que não é isso que nós vemos. Nós vemos uma discordância completa entre cristãos e judeus. Mas ele continua: por enquanto os gentios, oferecendo tais coisas àqueles que são destituídos de sentido e audição, fornecem um exemplo de loucura. Eles, por outro lado, pensando em oferecer essas coisas a Deus como se ele precisasse delas, poderia justamente considerar isso mais um ato de loucura do que de adoração divina. Então, ou seja, uma crítica feita justamente à fé das outras pessoas nos ídolos que elas possuíam. Ou seja, daquela época lá para os dias de hoje não mudou muita coisa. Você vê que uma camarada que acha que o cara que é cristão, o indivíduo lá que ele é cristão, começa a criticar outras pessoas porque elas praticam religião, porque elas têm outras divindades, porque elas têm outros deuses, começam a criticar esses camaradas dizendo que a religião dele, o cristianismo, é a religião verdadeira e a única que deve ser seguida, e começa a atacar as demais, ou seja, intolerância religiosa, né? Então, ou seja, já acontecia naquela época, acontece nos dias de hoje. Ou seja, então, não tem muita diferença aí do que acontecia. Mas vamos continuar. Capítulo 4, nas observâncias aos judeus, é o que vai falar aqui, ó. Mas quanto à sua escrupulosidade em relação às carnes e à sua superstição com respeito aos sábados, e sua jactância sobre a circuncisão e suas fantasias sobre o jejum e as luas novas, que são totalmente ridículas e indignas de atenção, não acho que você precise aprender qualquer coisa comigo. Olha só o que vai dizer aqui, o que Matetes vai dizer para Diogneto. Então, ou seja, tudo que eles estavam fazendo lá era o quê? Fantasia, loucura, né? Então, ou seja, aí vem a perguntinha: será que os milagres que eram contados nos escritos dos judeus, como o Mar Vermelho se abrir, como o sol parar e tantos outros milagres aí, ou seja, chover ali cordonizes, né? O maná e etc e tal, será que eles seriam fantasias? Será que não seriam parte do imaginário judaico? Porque o próprio Matetes está afirmando que o que eles estavam crendo lá é justamente fantasia, ou seja, jactância. Então não seria todo o restante que está lá também, juntamente com esses escritos que são considerados dessa forma apenas fantasias? Então fica aí outra perguntinha, outra indagação para vocês aí raciocinarem. Assim, ó, quem consideraria isso parte do culto divino e não muito mais uma manifestação de loucura? Ou seja, chama tudo isso de loucura. Capítulo 5, que é a maneira dos cristãos, vai falar assim: ó, pois os cristãos não se distinguem dos outros homens nem pelo país, nem pela língua, nem pelos costumes que observam. Pois eles não habitam cidades próprias, nem empregam uma forma peculiar de fala, nem levam uma vida marcada por qualquer singularidade. O curso de conduta que eles seguem não foi planejado por nenhuma especulação ou deliberação de homens curiosos, nem eles, como alguns, se proclamam defensores de quaisquer doutrinas meramente humanas. Então, olha, naquela época já tinha tudo isso aqui, ó, distinguem, ou seja, eles não se distinguem dos outros homens pelo país, ou seja, nem pelo país, nem pela língua, nem pelos costumes, ou seja, eram pessoas comuns, como qualquer outras pessoas. Hoje que nós temos aí, essa historinha de que os cristãos devem se abster do mundo, que eles devem ser separados, que muitas pessoas acham que tem que viver ali dentro de uma bolha. Então tudo isso foi criado aí com o passar do tempo. E aí que eu falo aqui, ó, eles compartilham todas as coisas com os outros. Olha aqui, ó, como cidadãos eles compartilham. Falando de quem? Dos cristãos, tá? Então aqui você já vê que é totalmente contraditório com o que as pessoas falam hoje, os evangélicos falam hoje, que é o cristianismo.
Então, ou seja, naquela época eles compartilhavam todas as coisas com os outros. Nós podemos ver isso no livro de Atos, que fala lá que eles pegavam, depositavam suas propriedades. Quem tinha propriedade vendia, depositava o dinheiro no pé dos apóstolos e era distribuído entre todos e ninguém tinha falta de nada. Então, por que que hoje muitos cristãos que se dizem crentes, evangélicos, passam necessidade enquanto os pastores ficam cada vez mais ricos? É uma perguntinha aí também que deve ser avaliada. Ele vai continuar falando aqui a relação dos cristãos com o mundo. A alma invisível guardada pelo corpo visível, e os cristãos são conhecidos por estarem no mundo, mas a sua piedade permanece invisível e por aí se vai. Então você veja que tem vários aqui. Aí no capítulo 7, olha o que vai falar assim, ó. O Criador de todas as coisas, invisível, enviou do céu e o colocou entre os homens, aquele que é a verdade e o verbo santo e incompreensível, e estabeleceu firmemente em seus corações. Então, peraí. Se ele era invisível, como que as pessoas o viram então? Né? É uma perguntinha. Se ele era invisível, por que que o verbo então foi visto aí? A não ser que esse verbo não fosse Jesus. A não ser que esse verbo estivesse falando o quê? Da palavra divina. Ou seja, que não tem nada a ver com Jesus. Sobre isso aí, tem vários vídeos meus aí que você podem pesquisar aí sobre a Trindade, sobre várias coisas aí do livro de João. E vocês podem pesquisar, vocês vão encontrar aí no meu canal aí, que esclarece esse assunto de uma vez por todas. Ou seja, João 1 não fala de Jesus divino coisa nenhuma. Não tem nada de divindade ali e as pessoas estão achando ali que ele é divino por causa daquela declaração. Aí no capítulo 8, que é no estado miserável dos homens antes da vida da palavra, olha o que vai falar, ó. Mas tais declarações são simplesmente as declarações surpreendentes e errôneas de enganadores, e nenhum homem o viu ou o tornou conhecido, mas ele se revelou. E ele se manifestou por meio da fé, a qual somente é dado contemplar a Deus. Então, olha só para você ver o que essa declaração significa. Ele se manifestou por meio do que? A fé. Então, ou seja, para a pessoa ver a manifestação de Jesus, ela tinha que crer, ela tinha que acreditar, ela tinha que ter fé. Então, assim, né, o que as pessoas fazem hoje, elas não têm que ter fé para acreditar que Jesus está lá presente. Então, ou seja, não mudou muita coisa não, gente. Vocês podem ver que é toda, ou seja, é sempre sempre os mesmos contos da carochinha que estão sendo repetidos aí constantemente. Aí fala por que o filho foi enviado tão tarde, tenta dar uma justificativa por que Jesus demorou para vir. Só fala, ele fala assim, ó, que é capaz de salvar até mesmo as coisas que eram anteriormente impossíveis de salvar. Aí está falando de quem? De Deus. Que Deus ele seja capaz de salvar até aquelas que eram impossíveis de salvar, ou seja, inclusive até quem estava perdido. Aí você vai vendo como que vai sendo formado o campo para os debates que se tinham entre os pais das igrejas. Debates teológicos já vêm desde aquela época. Não é novidade nos dias de hoje, só que parece que os crentes, os evangélicos, estão com o cabresco ali, que eles não pesquisam, eles não estudam, eles não vão atrás ali das informações, e aí quando uma pessoa traz uma informação diferente, eles começam a criticar, começam a atacar, mas simplesmente porque não tiveram ali a competência para ir investigar e chegar àquela conclusão que determinada pessoa teve todo esse trabalho, investigar, gastou do seu tempo, foi lá, buscou para poder chegar e trazer a informação. Aí ele vai continuar ali as bênçãos que fluirão da fé, vai falar assim, ó, quando temes o que é verdadeiramente a morte, que está reservada para aqueles que serão condenados ao fogo eterno, que afligirá até o fim os que estão comprometidos com ele. Então, ou seja, olha, aqui você veja que é mais uma parte também que é justamente a crença, ou seja, alguns criam nessa questão de fogo eterno e etc e tal, tá? Essas coisas são dignas de serem conhecidas e cridas. Aí vai falar assim, este é o que era desde o princípio, que apareceu como novo e foi achado velho, e mas quem sempre nasce de novo nos corações dos santos. Olha só a declaração de Matetes para Diogneto, olha só. Este é o que era desde o princípio, então ele não era mais, ele era, que apareceu como novo, ou seja, ele apareceu como novo, ou seja, mostrando algo totalmente diferente, e foi achado velho, ou seja, ele era novo e foi achado velho. Mas quem sempre nasce de novo, e nos corações dos santos. Então, ou seja, o nascimento ali seria no coração dos santos. Olha só para você ver qual que é a questão de Diogneto. E para nós finalizarmos aqui, ele vai falar assim, ó,
tornando-se como sois um paraíso de delícias, né? E tem essa declaração aqui em cima, né, que aqui está falando no capítulo 12, a importância do conhecimento para a verdadeira vida espiritual, e vai falar assim, a árvore do conhecimento é a árvore da vida, mas não é a árvore do conhecimento que destrói, é a desobediência que se prova destrutiva. Nem são verdadeiramente nem sem significado aquelas palavras que estão escritas, como Deus desde o princípio plantou a árvore da vida no meio do paraíso, revelando através do conhecimento o caminho para a vida. E quando os primeiros formados não usaram isso, conhecimento apropriadamente, eles foram, pela fraude da serpente, despidos, pois nem pode a vida existir sem conhecimento, nem o conhecimento é seguro sem vida, portanto, ambos foram plantados juntos. Então, ou seja, esse conceito que é colocado aqui, a árvore do conhecimento, né, que muitos colocam também dessa forma nos dias de hoje, que ali não era uma árvore literal, não era um fruto literal, mas era uma simbologia do conhecimento, né? E o que acontece? Essa interpretação ela já vinha com Filo. Tem vídeo sobre Filo aqui de Alexandria, tá? O pensamento de Filo, vocês podem pesquisar aqui no meu canal, também tem, que eu mostro um pouco sobre qual que era a interpretação que eles tinham do relato de Adão e Eva, ou seja, não se considerava esse relato como uma verdade, como uma história, mas apenas como uma alegoria, tá? Então aqui, se você for pegar os traços dessa declaração de Matetes, você vai ver que ele está se referindo ao quê? Que essa árvore do conhecimento é justamente essa árvore da vida, que estava no meio do paraíso, é justamente ali, ou seja, era uma analogia, ou seja, uma alegoria utilizada para mostrar para as pessoas que o conhecimento era algo ali que ele poderia ser tanto benéfico quanto também ser algo negativo, dependendo da forma que fosse utilizado, tá? Então tudo isso aí já não é um pensamento novo, já vem lá de Filo, tá? Filo que também foi uma pessoa que teve vários escritos, escreveu sobre a vida de Moisés, escreveu ali questões do Gênesis, que eu fiz uma tradução desse material, também está disponível, você pode adquirir tudo isso comigo. Então, ou seja, Matetes vai trazer essas questões, e são questões, ou seja, as referências bibliográficas estão aqui. Matetes vai trazer essas questões que os pastores não têm coragem de mostrar para as pessoas, ou seja, muita coisa aqui, você vê que vai totalmente contrário ao que é mostrado dentro das igrejas, e principalmente essa questão aqui, ó, de Adão e Eva, ou seja, se a árvore do conhecimento do bem e do mal, a história da serpente de Adão e Eva era interpretado como alegoria, como algo não literal e não era uma história verdadeira, por que hoje as pessoas pegam esse relato e interpretam de uma forma como se fosse uma história verídica? Hein? Então fica aí essas perguntinhas para vocês. Eu agradeço por terem ficado comigo até o final desse vídeo. Pessoal, não deixa de curtir o vídeo para dar um engajamento. Compartilhe essa mensagem para outras pessoas. Deixe nos comentários a sua opinião sobre o tema. E também, pessoal, aproveita, se inscreve no canal, ativa o sininho para você ficar por dentro das novidades. E caso você queira algum dos meus materiais, pode entrar em contato comigo através dos meus telefones, dos meus e-mails, dos meus contatos que eu deixei aí. E você pode estar adquirindo este material do vídeo e tantos outros aí, como também cursos para estar agregando no seu conhecimento, tá certo? No mais, eu desejo muito sucesso a todos, um grande abraço e até a nossa próxima oportunidade.